Audio marketing é interessante, audio marketing existe, audio marketing traz resultado. Era bem aquela fase de começo de startup que você fala, pelo amor de Deus, usa meu produto. Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Oi pessoal, aqui é Thalita Escoto, eu sou diretora da agência Contato e estamos aqui gravando o 13º Comunicar Pode. Eu sou Tamires Rezende, sou jornalista e sou da Hug Comunicação e hoje nós temos um convidado aqui na mesa com a gente. Nós estamos pegando gosto por isso, não é, Thalita? Com certeza. Bom, antes de a gente apresentar com quem a gente tá falando, a gente quer fazer umas perguntinhas aí pra vocês. Você ouve o podcast, Tamires? Eu espero que sim, né? Se sim, a pessoa né? tá aqui é porque ela escuta. Né? Até criamos um, é por isso. Com que frequência você escuta, assim? Nossa, eu escuto muito no trânsito e acredite se quiser, quando eu tô tomando banho. Sim, Bom, eu acabo às vezes escutando quando tô trabalhando. Ou fazendo aquela faxina básica, sabe? Do fim de semana. Dando um talento, né? A gente trouxe aqui hoje o Matheus Chiavassa, que ele é CEO do Vuser. Pra quem não conhece, acho que ele pode se apresentar e falar um pouquinho melhor pra gente, né? Bom, eu sou o Matheus, sou um dos fundadores do Vuser, hoje estou como COO. E meninas, muito obrigado pelo convite, achei muito bacana. O Vuser, na verdade, é uma plataforma de audio marketing, e tudo bem se você não conhece esse termo ainda, porque a gente resolveu criar esse termo. E a ideia do audio marketing é pegar esses conteúdos que a gente já tem hoje, que já existem, tão fortes que estão aí no inbound, no marketing de conteúdo, e dar uma versão em áudio para eles. Isso nasceu da necessidade que a gente percebeu das pessoas consumirem conteúdo. Tem muita coisa online e tem muita coisa boa. Então, antes era super difícil você achar a informação. Ela estava em biblioteca, ela estava espalhada por aí, você tinha que ir para algum lugar fisicamente. Aí era super difícil você consumir, porque é um livro que você vai pegar, quantos livros você consegue dar conta ao mesmo tempo e onde que está essa informação? Hoje, com a internet, a gente tem muita coisa boa de uma maneira muito fácil de ser acessada. E o que falta para a gente é tempo. Então, pensando nisso, há uns 2 anos e meio, meu sócio, o Albert, hoje CEO do Vuser, veio falar comigo que ele estava consumindo um conteúdo, estava lendo um conteúdo, foi entrar no carro, lógico, bom paulistanos que somos, né? Pegamos muito trânsito e ele ficou indignado que ele teve que parar de consumir aquilo e foi atrás de alternativas. E tudo que ele achou foi tosco, foi o áudio robótico ou dependia de um vídeo, mas aí não era a mesma coisa. E a gente começou a pensar, será que só a gente sofre disso? Aí fomos pra rua, fomos fazer entrevista e a gente viu que mais pessoas sofriam com essa falta de tempo para ler, com essa falta de disponibilidade para consumir os conteúdos. Na época, a gente fez uma primeira entrevista e, se eu não me engano, não vou lembrar o número exato agora, mas mais de 70% das pessoas não conseguiam consumir tudo que elas gostariam online. Esse número hoje está até maior, está batendo aí 83% das pessoas não conseguem consumir tudo que elas querem. E a gente falou, beleza, o que a gente pode fazer? Pensamos em solução, vimos o que tinha no mercado e a gente percebeu que existia uma oportunidade muito grande para o áudio. O podcast já estava fazendo sucesso, já vinha numa crescente super legal e show. Mas e o conteúdo? E a publicação do blog? Foi aí que a gente começou o Vuser. Então o nosso foco sempre foi dar voz aos conteúdos que estão lá. Para quê? Para a pessoa que entra conseguir consumir esse conteúdo de uma maneira diferente. Aí claro que o produto foi se desenvolvendo, o mercado foi se desenvolvendo e hoje o Vuser não só foca na tradução desses conteúdos para áudio, né, na narração desses conteúdos, mas também em métricas de marketing. Por isso que a gente acabou criando o audio marketing. Então a gente tem captura de leads através do player, a gente tem diversos indicadores, eu sei quanto que a pessoa consome, eu sei quando que ela consome, se foi 1, se foi 2, quantos foram. A gente acompanha muito de pertinho tudo o que acontece nessa reprodução. Muito legal, Matheus. Me fala uma coisa, para quem tá ouvindo, eles nem imaginam onde a gente está. Hoje a gente tá aqui no Google Campus, né? Eu queria que você me comentasse aqui pra gente um pouquinho. Como é que foi, assim, da criação da empresa, né? Até a chegada de vocês aqui, a seleção, qual que é o histórico que tem, assim? Se você puder até contextualizar pra gente, assim, sua formação, assim, o que Claro. você fez antes de empreender, assim, né? É legal pra quem tá ouvindo. Claro, com certeza. Então, falando um pouco da minha formação, né, da onde eu vim. Eu sou engenheiro, trabalhei com empresas gigantes de construção e tal. E aí eu saí desse mercado para ir fazer um ano no exterior, fiz parte da faculdade na Inglaterra pelo programa do Ciências Sem Fronteiras. Isso foi muito interessante para mim também, que não foi só uma experiência acadêmica, foi uma experiência profissional, porque lá eu tive chance de trabalhar com a 3M, vida, né? por Vai exemplo, muito além, né? muito além, e cultural, foi uma coisa
super incrível. E quando eu voltei, eu já tinha uma outra cabeça. Não queria mais trabalhar naquele mercado tradicional, assim. Apesar de ser super legal, fazia coisas gigantes, o trabalho era um negócio enorme do meio do nada. Não era o que eu queria. Eu queria uma coisa mais atual, que fosse mais rápida. E foi aí que eu enverguei para esse lado do mundo da tecnologia. Fui atrás de trabalho na área de tecnologia, fui trabalhar na B2W Digital, que é a dona das marcas como Americana, Submarino e tal. Fui lá que eu conheci o Albert, por sinal. Eu fui trabalhar na época com inteligência de mercado. Era muito legal, muito bacana, aprendi muita coisa. E do mais rico de tudo de lá foi ter conhecido o Albert, que trabalhava na área de projetos na época. Albert é o seu... Albert, meu sócio do Vuser. E aí a gente acabou nos aproximando, a gente tinha muita afinidade, tanto pessoal quanto profissional, e a gente juntos acabou criando a área de treinamentos dentro da empresa. A gente percebeu que existiam muitas oportunidades de melhoria para a equipe, e o Albert sempre gostou dessa parte de treinamentos. Eu, por acaso, também tenho um background meu aí de sala de aula, eu dou aula faz um tempão. E aí a gente começou a criar essa área, fez super sentido para a gente e para a empresa. A gente focava bastante os treinamentos, principalmente em soft skills, para realmente desenvolver a pessoa, mostrar como trabalhar melhor esse lado. E tava super legal, mas é claro, vem crescendo aquela insatisfação, aquele querer fazer mais, aquele, não, quero fazer o meu. Sinto que existe alguma coisa que isso tá legal, mas que não é isso. E aí, como eu falei, a gente começou esse papo de querer consumir e tal, e criou o Vuser, saiu da B2W para criar o Vuser. Quando a gente criou o Vuser, a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo, assim, de onde a gente iria chegar. A gente sabia que um dia a gente queria dominar o mundo. E é basicamente isso. Era uma coisa muito nova, o mercado não existia. Apesar dos podcasts existirem, era isso que existia. E era muito fraco, né? Era aquilo que acontecia e pronto. Então a gente não tinha a menor ideia do que poderia acontecer. Então a gente passou aí quase um ano, 6 meses, 8 meses estudando o mercado. Então a gente pegou o que a gente tinha feito e jogou em blog de mãe, jogou em blog de notícias, jogou em blog de marketing de conteúdo. A gente jogou o Vuser onde a gente pôde para entender. Era bem aquela fase de começo de startup que você fala, pelo amor de Deus, usa meu produto. Alguém olha para mim. Alguém olha para mim. Não cheguei a pagar ninguém para usar, mas se eu tivesse dinheiro, eu teria pagado. Então a gente fez muito teste para entender como o produto acontecia em diferentes frentes, até entender que a frente realmente que fazia mais sentido era a frente do marketing de conteúdo. Eram empresas que investiam em marketing de conteúdo, que tinham um inbound na cabeça. E também acho que era uma época que o inbound estava em ascensão, assim, né? Tava muito em crescimento. Acho que a gente teve um período que todo mundo queria fazer inbound. Tava, assim, eu via muita empresa investindo nisso. Então acho que também foi um caminho importante para vocês aí nessa trajetória. Foi fundamental o inbound ter dado esse boom. Eu ainda vejo o inbound dando um boom grande, assim, mas agora um pouco mais maduro, o que é bom. Então não tem mais tanto investimento à torta e à direita sem pensar. Sim. O investimento é mais pensado, é mais sério, tem mais compromisso. E entre esses testes, em 6, 7 meses de Vuser, a gente, mix de bom trabalho e sorte, né, sempre, a gente acabou caindo na RD. Então, conhecendo o Flaub, da RD, o Flaub Farias, e a gente começou a testar dentro da RD, que era o grande centro, né, junto com a Rock Content, que logo depois a gente começou também os testes lá dentro. E aí que os resultados que apareceram tanto na RD quanto na Rock, que mostraram pra gente, isso aqui é alguma coisa, isso aqui tem negócio, isso aqui é interessante. E aí a gente começou a desenvolver o produto cada vez mais em cima desse campo do inbound, dessas parcerias com a Rock e com a RD, que até hoje rodam e são valiosíssimas, mais que parceiros, os caras são super amigos. E aí a gente veio crescendo em cima disso. E como foi chegar aqui no Google? Sim, boa. E aí começamos a desenvolver esse trabalho. No final daquele mesmo ano, a gente patrocinou o RD Summit. Também a gente não tinha nem tabela de preço quando a gente foi para a RD Summit. A gente Qual teve ano que criar. Que era isso? Foi 2017. 2017. Pra quem não sabe, eu conheci o Matheus no RD Summit, né, gente? Então, foi o ano passado, né? Eu fui pra lá, enfim, atrás de negócios. Cheguei, inclusive, a comentar sobre vocês, acho que em algum episódio nosso aí, Tendências de Marketing 2019. Eu cheguei a citar isso, porque foi algo que eu contratei. Então, além de eu ter contratado, já tinha testado e aprovado, né? Então, eu utilizei isso como uma das tendências de um dos nossos podcasts sobre
sobre isso. Eu falei dos benefícios, do que eu tinha notado já de melhoria. E foi onde eu conheci você. Faz só um parênteses, tá, gente? Sim. E aí nesse Summit de 2017, antes da gente se conhecer, a gente não tinha nem tabela de preço. E de repente a gente tinha que ter. Sim. E aí a parceria com a RD começou a ficar mais sólida ainda, porque a gente estava lá. E a receptividade foi muito boa. A gente realmente percebeu que as pessoas estavam atrás de coisa nova e que o áudio era uma opção. Tanto nessa frente de marca, quanto até na frente econômica. Então, o RD, o primeiro RD que a gente foi, a gente não tinha nem tabela de preço e ele se pagou pra gente. Então, foi super interessante. E aí, depois disso, a gente começou a investir ainda mais forte nesse mercado, tal. A empresa cresceu bastante. Não só o Vuser, a gente pensa no audiomarketing, né? Em usar áudio. Tudo isso cresceu muito. O podcast também veio crescendo absurdamente. Sim, apontam que esse é o ano do podcast. Esse é o ano do Brasil. podcast, né? O Spotify super forte em cima da nosso plataforma. maior acesso é pelo Spotify. Sim. É muito fácil, né? E agora o Deezer começou a investir pesado em programas do próprio Deezer e tá vendo essa tendência. Quem sabe o Deezer não dá certo agora. Não é? Vai, Deezer. Vai, Deezer. Força, amigo, tamo junto. Eles estão investindo super em produções próprias de podcasts e eu acredito que essa tendência de gosto de grandes players do mercado investir em áudio, porque é uma tendência que os pequenos cresçam, né? Comunicar pode. É nóis. E eu também visualizo uma parte de acessibilidade de conteúdo, né? Quando a gente fala de áudio, é muito mais do que, a gente tem um volume muito grande de conteúdo, e isso todo mundo sabe. Se a gente entrar no nosso Facebook e olhar aquela lista de salvos, eu tenho coisa de 4 anos atrás. A famigerada aba do favoritos, coitada. Exatamente. Nossa, é um absurdo. cemitério. Mas eu fico pensando que, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, quando você tem uma empresa como o Vuser, que produz um conteúdo que não é robotizado, que transforma aquele conteúdo de texto em áudio, por mais que existam alguns aplicativos e de acessibilidade, eu acredito que você também amplia a sua atuação de mercado. Então, a Thalita, quando te contratou, a chance dela chegar mais longe é muito maior, porque você também tem esse apelo de acessibilidade, né? Vocês sentem isso dentro da marca? Sim, é um tema bem que a gente toma bastante cuidado, porque o que a gente pensa? Quando você fala em acessibilidade, a pessoa logo liga. Acessibilidade, sei o que é, beleza. Então a gente toma cuidado para falar em acessibilidade, porque a gente está apresentando uma coisa muito nova. E o foco do Vuser não é acessibilidade. E eu explico por que não. Ser uma ferramenta acessível é muito mais do que a gente faz. A gente faz a nossa parte para acessibilidade, mas a gente sabe que precisa muito mais do que isso. Mas a gente vê a acessibilidade como uma consequência super positiva. Hoje não é no foco do nosso produto, mas é uma consequência muito boa. Tanto que hoje o player, como funciona, né? Para um deficiente visual acessar uma página e a gente conversa com o pessoal, entende, faz alguns testes, manda para uma galera, alguns deficientes visuais que veem o player, ouvem, passam feedback pra gente. Então, existe um software que vai lendo a página para você, ele vai lá do começo, vai lendo todas as tags, meta tags e blá blá blá, legenda, tudo com aquela voz robotizada. Quando a página tem Vuser, quando esse software chega no player, ele fala, aqui existe uma narração narrada por uma pessoa, você gostaria de ouvir essa narração? E aí a pessoa tem a opção de realmente ouvir narrado por alguém. E uma coisa que a gente ouviu nesses testes que a gente fez, que foi muito emocionante, foi que um amigo nosso falou, cara, é como vocês dizem, preciso descansar meus olhos, a gente às vezes precisa descansar os ouvidos. E aí o robô machuca, é muito duro, e uma voz humana é bem mais suave. Mas como a gente vê, então, é uma consequência positiva. A gente não fala que isso é um foco, porque a gente sabe que é uma coisa muito maior. E no momento que você fala de acessibilidade, a pessoa faz a conexão, mas ela não consegue entender realmente o espectro maior disso. Sim. Para falar do Google, né, que eu acabei não falando, perdão. Então a gente veio se desenvolvendo nisso, participou de outro summit, já vinha em 2018, que foi quando a gente se conheceu, e foi muito bacana também de novo. E o Google tem esse espaço, que é o Google for Startups, que eles dão casa, comida e roupa lavada, eu gosto de falar. Que ótimo. Não tem casa, não tem comida e não tem roupa lavada, mas todo o resto tem. Então a gente tem um espaço muito legal para trabalhar aqui, com outras startups que estão na mesma pegada, estão na mesma fase, têm os mesmos desafios, e com toda a mentoria do Google. Então, se a gente passou aí quase 2 anos e meio de home office, eu tenho que convencer meus pais que eu estava eventualmente trabalhando. Agora a gente tem um espaço aqui dentro do Google, é muito interessante, dá uma outra magnitude para o negócio. E talvez mais do que tudo,
dá um carimbo pra gente. Sim. Então, o Google reconhece essa metodologia. O Google tem tanto interesse nessa metodologia que eles trouxeram a gente para debaixo da asa. A gente conversa com o pessoal do Google todo dia, praticamente. Tem mentorias com gente de fora, de dentro, daqui, dali, toda semana. E como que funciona a sua relação com o Google, por exemplo? Vocês estão aqui hoje, que nem você falou, debaixo das asas do Google, mas como que funciona o apoio que eles dão na prática, assim? Existe algum tipo de parceria comercial? Vocês podem ganhar alguma coisa além disso, de estar aqui, algum benefício a mais? Não sei, de repente está sob a vista de investidores que queiram se interessar mais pela marca de vocês? Claro. O que é a promessa do Google? Eles efetivamente cumprem. Dar o espaço para a gente e dar um apoio muito legal em mentorias. Esse é o grande objetivo do programa. Legal. Isso é cumprido. Existe um apoio para investimento? Não é um objetivo do programa, mas com certeza acontece. Então, só pelo Google, o tempo que a gente está aqui, a gente já falou, sei lá, com 3 ou 4 fundos indicados pelo Google. Então, só daí já nasce isso. Sem contar essa parte, quando a gente, por exemplo, vai falar com um fundo ou vai falar com um cliente mesmo, e você fala isso que fomos selecionados para a turma de 2019 do Google for Startups, muda a conversa. Então, não é ação direta do Google, mas é o fato indireto de ter sido selecionado que faz a conversa mudar. Te dá uma autoridade, né? Sim, te dá uma autoridade. E eu entendo clientes e fornecedores, possíveis clientes e fornecedores e investidores precisarem dessa autoridade. Nesse mercado de startup é tudo muito novo, é tudo muito rápido, então é mais um carimbo de excelência que a gente tem e faz super sentido. Então, apesar de não ter essa ajuda direta, assim, 100%, Sim. Tem, mas a de ajuda indireta também é muito grande. Matheus, tem uma questão que a gente fala muito em assessoria de imprensa, que o nosso público aqui é micro e pequeno. E aí a assessoria de imprensa ela ainda é vista como assessoria de imprensa não é pro meu negócio, não é pro micro, não é pro pequeno. Então a gente ainda tem essa barreira do micro e do pequeno entender que sim, que a comunicação é um pilar de estruturação, sustentabilidade do negócio. Um trabalho de áudio marketing é pro micro e pro pequeno? Com certeza. Por quê? A gente, como eu falei, a gente testou diversas abordagens em diversos mercados. Então, eu falei aqui de clientes como a RD e a Rock Content, gigantes, donas do mercado e tal. Só funciona com esses caras? Não. A gente tem clientes de diferentes tamanhos, gente que publica post, desde 4 posts mês até gente que publica 30 posts mês, 50 posts mês. E por que é para o micro e para o pequeno? Porque a gente sempre pensa no resultado relativo. Então, você não vai capturar lead como a RD, por exemplo, que tem super foco nisso, captura. Show! Mas para o seu nível de acesso, para as pessoas que chegam nessa página, aqueles leads que você captura tem esse valor. Ou não, eu estou preocupado com SEO só. Show, você não vai ter as melhoras de SEO que a Rock vai ter, porque os caras fazem... Legal, mas você consegue ter uma melhora muito grande só por colocar o áudio. Então, em média, sobre SEO, o que a gente vê é pelo menos uma melhora em 10% do time on page, que dizem as más línguas aí, que é o segundo fator mais importante para SEO. E tem post que a gente vê batendo aí 43% de aumento do time on page. Então, sempre relativo ao seu negócio, audio marketing com certeza está dentro do pequeno e do médio. Eu acho que até para a gente ilustrar melhor para quem está ouvindo, por exemplo, eu tenho áudio já nos posts do blog, né? Como a gente não tem aquela produção gigantesca de, sei lá, 10, 30 posts por mês, basicamente o que a gente fez? A gente pegou os nossos principais posts, os que estavam melhores ranqueados, e a gente fez essa transcrição do texto para o áudio. Então, para quem está chegando no blog, ela pode ir lá para ela dar play, ela vai deixar o e-mail dela, ela pode fazer download e ouvir o áudio. Então, acho que fica mais claro assim, né, Matheus? Não sei se você quer... Sim, não, isso é mesmo que a gente coloca de melhores práticas. Primeiro você vai atrás dos conteúdos que já tem mais acesso. Eu estou começando o inbound hoje, estou começando marketing de conteúdo hoje. Coloca audio marketing? Não, agora não. Deixa passar uns 6 meses, você ter uma base de conteúdos. E a gente fala isso super de peito aberto. A gente já falou não para gente que queria contratar, por a gente sentir que não era o momento ideal. Não que a gente não quisesse, mas que você ia fazer um investimento maior do que você deveria agora. Então a gente espera ter uma base, alguns conteúdos já bem ranqueados. E a hora que esses conteúdos existirem, a hora que você colocou o inbound para rodar bonitinho, aí sim,
Começar com os posts em áudio, começar primeiro com certeza com os que tem mais acesso, aí passar para os mais estratégicos, aí passar esse aqui tem menos acesso, mas é importante esse acesso porque leva para tal produto. Então isso que você comentou são as melhores práticas, é como a gente incentiva todo mundo, do pequenininho ao gigantesco, a seguir. Até porque não é algo que a pessoa não vá conseguir pagar, né? Exato. Dependendo do que ela vai precisar, da quantidade, né? E outra dúvida, Matheus, vocês têm concorrentes hoje? Então, hoje, no mercado de audiomarketing, não. Gente que faz o trabalho que a gente faz. E eu nem falo isso achando incrível, eu nem falo isso achando ruim. Existem dois lados. Ter concorrente deve ser muito bom, eu imagino que seja muito bom, porque você tem outras pessoas no mercado, você tem outros indicadores, você não precisa fazer toda a propaganda sozinho, então existe isso, né? E concorrente não é inimigo, então você consegue conversar e se desenvolver juntos. Esse é o lado muito bom, e tem um lado muito ruim também, que existe uma competição, claro. Mas o lado pra gente ruim de não ter concorrente nenhum é exatamente isso, a gente não tem pra onde olhar. Então, eu tô falando que está dando certo, com meus clientes está dando certo. Queria que alguém estivesse fazendo alguma coisa mais diferente para eu comparar. Queria que alguém estivesse fazendo uma outra coisa para eu bater resultado. Queria até mesmo a empresa contratando Vuser e mais um concorrente para a gente ver o que acontecia e se desenvolver com o mercado. E por outro lado, a gente tem aí um oceano para navegar à frente. Sim. Com bastante espaço. Hoje, quantos clientes vocês têm, mais ou menos? Você consegue já passar algum dado, assim, de... Sim, hoje a gente já está entrando em boas dezenas de clientes, passando aí os 60 clientes. Legal. Esse número mais do que triplicou de um ano para cá. Então, é o que a gente sempre fala, né? Não é o número do Vuser, é o número do audiomarketing. Então, não é o Vuser que cresceu tantas vezes, o audiomarketing está crescendo tantas vezes e o Vuser tem sorte de fazer parte disso. E você tem algum case, assim, que alguém já tenha te falado de alguma melhora, você queira comentar, assim, pra gente? Sim, a gente tem alguns cases formais, a gente tem dois, um com a RD e outro com a Rock. Lá atrás, na RD, lá atrás e agora também, a RD sempre focou muito em captura de leads. Então, quando a gente puxou o case com a RD, a gente representava 8 a 9% da captura de leads da RD, mas a gente tinha que fazer umas mudanças no player que a gente ainda não tinha feito. Então, hoje a gente chuta que a gente deva representar aí de 12 a 13% da captura de leads da RD. Legal, mas de novo, os caras são gigantes. Show, a gente tem nossos parceiros na Pluga, por exemplo, que a gente aumentou a captura de leads em 45%, que é uma startup menor, tal, mas mais relacionável. O outro case que a gente tem com a Rock é com a Rock lá atrás, o que a gente ouviu da Rock, do gerê da Rock foi: eu não acho que isso funciona, mas quem sou eu? Eu vou testar, porque quem manda é meu público e não eu. E a gente foi testar, só que sem foco em captura de lead. A gente foi testar única e exclusivamente pensando em SEO. Então a gente fez uma análise super robusta 3 meses antes, 3 meses depois, para ver o que aconteceu com essas páginas depois de colocar o áudio. E aí foi aí que a gente viu que páginas subindo até 43% do time on page, dentro de uma empresa que já faz absolutamente tudo que eles podem para subir time on page. Então esses são os dois grandes cases que a gente tem nessas frentes de captura de leads e SEO. No site também a gente tem alguns depoimentos de clientes, tal, porque a gente também trabalha nessa em todos os tamanhos de clientes a gente tem sucesso com a estratégia. Show, muito bom. O que a gente pode esperar para esse mercado de audio marketing para 2019 e quem sabe para um futuro assim próximo? Quais são as expectativas a médio e longo prazo? A expectativa é muito grande, não só porque eu quero que ela seja, mas se a gente for pensar de uma maneira super, super macro, a gente está aqui no Google. Sim. Esse programa do Google, para todas as startups que estão aqui dentro, é focado em Google Assistente. Google Assistente é chamar o Google no celular. Você chama o Google no celular com a sua voz. O Google te responde com a voz do Google. É aquele robô e tudo mais. Beleza, não falemos sobre isso. Mas, então, todas as 9 startups que estão aqui estão focadas em assistente. O assistente é uma solução de voz. Então, o Google já entendeu que esse mercado de voz é super importante e está investindo pesado nesse mercado. A gente está aqui, não é barato manter esse prédio com as startups. Então, dessa gigante vem esse investimento enorme. Isso já é um bom sinal para o mercado. O mercado de podcast está cada vez maior, como a gente acabou de falar. O Spotify, o Deezer, você anda no metrô, tem propaganda do Spotify para podcast. Tem playlist também, claro, mas para podcast tem essas propagandas. E a gente vê... Nós não nos consideramos concorrentes a podcast de maneira alguma. A gente vê realmente, são 2 meios de áudio e os dois vêm mostrando essa tendência de crescimento.
Então, a gente vê muito crescimento nessa parte do assistente, que vai puxar mais crescimento nessa parte das soluções de áudio. A gente sabe aí que existem namoros do Facebook com postagens em áudio. Então, o Facebook na Índia já estava testando isso, o que acontecia quando você postava em áudio. O próprio WhatsApp, quantas mensagens em áudio você recebia há 2 anos? Quantas mensagens em áudio você recebe hoje? De áudio 5 minutos, né? Exato. O WhatsApp... Galera pira. Eu não sei se está para todo mundo já, mas o WhatsApp está com aquela funcionalidade agora que ele vai dando autoplay nos áudios. Você ouve um, ele já pula pro próximo. Perfeito. É isso, tá. Então, tá muito aquecido esse mercado. A gente costuma dizer que a gente tinha uma internet muito ruim, então a gente só falava por texto. Melhorou um pouquinho, a gente mandava foto, ela demorava para carregar, você ficava torcendo que era foto realmente do que você queria, e de repente veio muita internet, a gente pulou direto pro vídeo. E o áudio, a gente pulou o áudio e não parou para falar disso, não parou para discutir isso. E agora a gente está parando para discutir isso. E a gente sempre fala que uma das grandes brigas aqui dentro, sabe quando vocês vão fazer pesquisa no Google e aí você põe, sei lá... artes marciais, e aparece lá os resultados, e aparece lá em cima também imagens e vídeos. Já falou que enquanto não aparecer áudios ali, a gente não vai ficar satisfeito. Sim, com certeza. E... acho que até o Instagram tem, não tem? Acho que não é liberado aqui no Brasil ainda, de você adicionar música no Stories. Novidade pra mim. Tem uma funcionalidade fora do Brasil, Fora né? do Brasil, já. Que é o Instagram Music. Não sei. E é do Instagram. É do Instagram. Então você Eu vejo em postagens de pessoas que eu conheço que estão fora do Brasil. Sim. Elas fazem aquela postagem e aí quando eu clico ali no Story, mostra essa funcionalidade não está disponível no seu país. Mas que triste. Mas vai ser demais. Mas vai chegar. E do que você tinha comentado de ouvir podcast no banho, no chuveiro e tal, e tudo mais. É uma coisa que eu faço também. Por acaso, eu sigo um pessoal no YouTube, mas o vídeo não tem nada. O vídeo tá preto, ou é só uma imagem aleatória dos caras só falando. E eu fico ouvindo aquilo tomando banho. O que a gente percebeu também agora, até como a gente também é ouvinte aí assídua de podcasts, as pessoas que já tem um canal no YouTube, que já tá super consolidado, e ela simplesmente transforma aquele canal em áudio, né? Só pega o áudio e joga no Spotify. Sim, é muito fácil, né? A gente tem até clientes que usam os áudios do Vuser para enviar para grupos de WhatsApp, às vezes tem grupo de cliente, grupo de parceiro, grupo de fornecedor e tal, e a gente vem estudando isso se a gente pegar esses áudios e simplesmente jogar no Spotify e fazer uma playlist, vai ser uma coisa nova, mas é uma coisa que a gente vem estudando. Sobre tendências também, a gente tem aí na manga algumas ideias de fazer uma central de áudio, uma coisa que fique mais fácil para os visitantes acessarem. Quero um conteúdo de empreendedorismo. O cara joga lá e vai ter tudo que já foi narrado sobre empreendedorismo. Ou vai ter uma curadoria dos conteúdos e vão chegar para eles só conteúdos que a gente definiu que são mais interessantes, baseados nas métricas que a gente tem. Então, o futuro para o audio marketing é realmente animador. Bom, eu sou muito curiosa. Eu acho que isso veio do jornalismo e eu também sempre fui assim. Acredito que quem está nos escutando também. Na prática, como funciona o trabalho de vocês? Eu contrato vocês e aí vocês vão me ajudar a selecionar os melhores conteúdos, é isso? Pô. Como que funciona? Se puder passar esse passo pra gente. Claro, com certeza. Com certeza. A gente adora falar de filho, né? Falar bem de filho é super legal. Então, como que o Vuser funciona? Como que é o dia a dia? Como que é esse operacional? A gente tem uma plataforma super simples. Super simples, Obrigado, gente. Super simples. A ideia é que seja simples mesmo, que a gente sabe 1 milhão de coisas que a gente precisa fazer, que a gente também passa por elas. Então a gente tem essa plataforma, e através dessa plataforma vocês enviam pra gente os conteúdos a serem narrados. Tem uma telinha lá de encomendas, vocês enviam pra lá e chega pra gente. Como que eu defino os conteúdos? Como a gente falou, normalmente no começo a gente vai atrás dos conteúdos com mais acesso, então não tem muita dúvida aí, então vou pegar os que tem mais acesso e ponto final, é basicamente isso. Mas claro, tô com uma dúvida, será que esse conteúdo aqui é interessante? Teu interesse é esse, o que vocês acham? O canal é sempre aberto, a gente adora trocar essas ideias, mas no começo normalmente vão esses com mais acesso mesmo. São enviados pela plataforma, chegam pra gente, a gente tem uma equipe de narradores aqui dentro, chega para essa equipe, eles têm lá toda a lista, as prioridades, o que precisa ser narrado, eles fazem a narração no tom. O tom que a gente usa, o tom base é o tom Vuser. Como que a gente chegou nesse tom? Meu sócio e eu, antes da gente ter uma equipe de narração, juntos a gente já narrou mais de 1000 artigos.
Então a gente descobriu que tom que precisava fazer. Então a gente vai com esse tom, narra. Aí claro, algum cliente gosta de uma coisa um pouco mais séria, o outro uma coisa um pouco mais contraída. A gente vai ajeitando conforme a necessidade e envia esse áudio via plataforma. Então você recebe um e-mail avisando que sua encomenda chegou. Muito bom, né? Encomenda. Sim. Sua encomenda chegou, você clica lá, é um códigozinho embed. Você ouve o áudio, claro. Qualquer pessoa que não sabe HTML consegue. Eu não sei HTML. Assim, eu sei muito pouco sobre isso. E consigo usar normalmente. Sim, É copiar o código e aí colar no WordPress ou na plataforma que você usar, que o player já aparece lá. O player tá lá, legal, tá bonitinho. Quero ativar a captura de leads. Você vai na plataforma e clica um botãozinho. Ativar. Tá ativada. Quero ativar download. Você vai na plataforma e clica o botãozinho. Tá ativado. Não precisa mexer em código, não precisa envolver equipe de desenvolvimento, não precisa envolver ninguém. Assim, uma pessoa consegue dar conta disso tranquilamente. A gente se preocupa muito com a experiência e com ser fácil de usar. Isso é muito importante pra gente. Ou seja, é fácil, né? Gente, eu consegui, tá? Não tem E olha desculpa. que, assim, eu também, que nem o Matheus, não, cara, código pra mim, pelo amor de Deus, assim. Entendo zero. Não, Então, eu tenho o site em WordPress, gente, é só você tirar do visual lá e colocar no texto, que ele vai te trazer E o colar. código, colar, e volta pro visual, você vê o botão já ali e acabou. Só dá Parece play, mágica, vamos- mas não é. Parece cara, mágica, mas é só programação. Meu, é só código. É só código. Matheus, qual foi a maior barreira que vocês encontraram no começo de prospecção, desse contato com os clientes? Você falou do RD, que foi o primeiro em 2017. E qual a principal barreira que vocês encontram hoje? Porque em um ano eu acredito que vocês sentiram um gap gigante de receptividade do mercado. Porque eu Sim. sinto que o mercado está mudando em relação a conteúdos via áudio. Quais eram as barreiras que você encontrava? Quais são as de hoje? Boa. A barreira, ela continua muito similar, é verdade, porque criar um mercado traz um desafio muito grande de... Tá, todo mundo fala, tem que educar o mercado. Tá, você tem que educar o mercado, mas a gente tá falando de uma coisa, assim, muito, 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 muito nova. E a gente não tem tempo de educar o mercado para daqui a alguns anos eles contratarem. Então, desde o começo, a grande barreira é... Audiomarketing é interessante, audiomarketing existe, audiomarketing traz resultado. Então lá atrás ninguém conhecia o produto. Então primeiro era fazer toda a briga para falar de áudio e aí apresentar o produto. E aí para transformar isso numa venda. Já era um grande desafio. Hoje, por outro lado, as pessoas conhecem o produto. O Vuser tem uma capilaridade legal, a gente está em diversos sites, normalmente já viram a gente aqui, ali, a colar, mas ainda existe aquela barreira de, será que funciona para mim? E a gente super entende isso por ser uma coisa super nova. Então, por isso que a gente gosta de trabalhar com dados e estatísticas e mostrar que realmente funciona para você. Muita gente vem falar, queria fazer um teste, queria pegar uma publicação e tal. A gente já foi por esse caminho e a gente parou de ir por esse caminho porque ele não funciona. Então, a gente vai lá e pega o seu post estrela, faz o post estrela, nossa, bomba de resultado, porque o post estrela, você contrata 87 posts por mês e a estratégia não funciona. Claro, você criou uma expectativa muito grande numa coisa que não é verdade. Ou exatamente o caminho contrário. Você põe um post, é o único post, não dá resultado nenhum. Isso aqui não funciona para mim. Então, a gente saiu desse caminho e passou por esse caminho de números, de dados. Então, a gente testou o Vuser em tudo quanto é canto e a gente teve sucesso em praticamente todos os mercados. Desde como montar meu galinheiro até estratégias super específicas do mercado de SaaS para venda inbound, por exemplo. O único mercado que a gente não teve muito sucesso com o Vuser foi o mercado de produtos eróticos. Mas a gente tentou Mas muito. a gente imagina, né? A cena já. Mas quem sabe futuramente o mercado... Eu acho que tem nichos que tem uma certa dificuldade. Sim. A gente imaginou que talvez a pessoa, nesse mercado, quando ela vai ouvir sobre algum produto ou coisa do tipo, talvez seja um momento mais discreto e ela não queira ouvir, queira ler. Mas, tirando esse mercado, a gente teve taxas... O mais importante pra gente não é a taxa é boa ou é ruim, porque isso é tudo novo. Então, o que é bom, o que é ruim? A gente que sabe disso, a gente que tem esses dados. Mas o mais importante pra gente disso é o número se repete. Então, tanto na estratégia de como montar meu galinheiro, até na estratégia de vendas B2B inbound super específica, os números se repetem. O que a gente espera hoje? A gente espera hoje que de 5 a 7% de todos os visitantes cliquem no play. Eu não estou falando que esses caras vão virar leads, estou falando só deles se interessar pela ferramenta, numa estratégia madura. Que de 5 a 7% cliquem no play.
de todos os visitantes que entrem na página, se você tem uma estratégia de captura de lead, a gente espera que entre 1 e 2,5% virem leads através do player, numa estratégia madura. Claro que a estratégia tem um tempo de maturação. Isso é o que a gente espera e esse é o número que a gente vê se repetir em diversos clientes. Claro, a gente tem outliers, tem gente que captura muito mais, tem gente que captura menos, mas dentro da estratégia faz sentido. Quanto mais acesso você tem, mais difícil fica manter, então cabe dentro de cada estratégia. E um outro número que a gente vê se repetir muito, e talvez vocês consigam até trazer alguns insights disso, comunicar pode, é a taxa de reprodução até o final. Então, isso desde o começo do Vuser. Mesmo quando a gente estava no blog de mãe, no blog de notícias e tal, a gente vê que 33% das reproduções são realizadas até o final. Então, assim que a pessoa clica no play, deixa o e-mail dela, se tiver que deixar o e-mail, a probabilidade dela ouvir a reprodução até o final é de 33%. E existe algum número de palavras, por exemplo, que vocês recomendam, assim, que façam que as pessoas escutem até o final? Porque você imagina que assim, um texto de 500 palavras ou um texto de 1000 palavras, né? Vai ter tamanhos diferentes, então às vezes a pessoa talvez não escute realmente até o final. Você tem alguma média já disso? Sim, a gente tinha a mesma impressão. E foi uma surpresa quando a gente descobriu o que a gente descobriu. Nossa, ficou tipo thumbnail de YouTube, né? 7 vai te impressionar. Então, o que a gente viu? A gente fez uma análise de correlação. Falei, eu sou engenheiro de mentira, mas a gente gosta de dados. Então, a gente fez uma análise de correlação para entender tempo de áudio, tempo total de áudio, com o percentual de pessoas ouvindo até o final. E foi muita surpresa pra gente descobrir que só começa a existir alguma indicação do tipo em áudios maiores que 16 minutos. E 16 minutos de áudio são muitas palavras. Nossa, muita coisa. É muita coisa. Pra gente foi uma surpresa. A gente tinha a impressão que quanto menor o áudio, mais pessoas ouviriam até o final. Mas não, é só depois de 16 minutos de áudio que a gente começa a ver alguma coisa que a gente pode considerar como uma correlação. Então, aqui no Vuser, os nossos planos começam em até 800 palavras e vão aí até 3.200, 3.600 palavras. Acima disso, normalmente a gente parte para uma categoria de audiobook, que também tem resultados super legais, mas é um trabalho um pouco diferente. Então, assim, 90% dos textos que a gente vê por aí super cabem dentro da estratégia. Você falou que vocês ficaram uma média de 8 meses, certo? Estudando o mercado. Vocês chegaram a fazer pesquisas comportamentais? Eu tenho muita curiosidade quando o tema é pesquisa comportamental, porque algo que me chama a atenção ainda é quem que tá consumindo isso, algo que eu e a Thalita fala muito com o Comunicar Pod, quem que tá consumindo esses áudios. Então, assim, eu tento ter uma visão dentro do meu ciclo social, quais são as pessoas que aderem mais ao podcast, quem não adere. Existe uma pesquisa que vocês fizeram internamente, não precisa trazer dados, mas que aponte para perfis de pessoas que têm uma adesão maior ao áudio? Sim. Infelizmente ainda não do perfil exato, mas o que a gente já sabe? Que a demanda retraída por conteúdos em áudio existe nos mais diferentes mercados. Então, o que prova isso pra gente são esses números sendo repetidos o tempo todo em diferentes mercados. As pesquisas que a gente fez, sim, como eu comentei lá no começo do Vuser, a gente foi atrás, foi pra rua, foi em eventos de corrida, veio aqui na Paulista, perguntar pra galera, entre outras perguntas, se você conseguia consumir tudo que você gostaria. E esse foi o nosso drive de legal, vamos atrás disso. Depois a gente refez essa pesquisa, o número até aumentou, tá nesse 84%, se eu não me engano. Mas quanto ao público, legal, quem que é a pessoa que consome, a gente não sabe dizer exatamente quem que é essa pessoa, mas a gente sabe que ela existe em diferentes mercados. E é difícil saber isso, né, Matheus? Porque que nem a gente tem as nossas métricas aqui do podcast. E assim, você pega a gente pegou métrica até da Suíça. O pessoal fala, gente, mas deve ter brasileiro, algum brasileiro tá lá, tá escutando, né? Mas é muito diferente, assim, né? A gente tem uma... Putz, desse pra saber detalhadamente, né? Pô, seria incrível. A vontade era lançar uma pesquisa de mercado pra descobrir quais são as barreiras, quem tem dificuldade. Porque às vezes eu vejo, assim, algumas pessoas falam, ai, que legal aquele programa, pessoas de convívio social, meu. Mas como que escuta isso daí? E aí eu já tenho pessoas que, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu já baixei o aplicativo e já estou... Então você vê que são dois comportamentos totalmente diferentes de pessoas que desconheciam.
E eu tenho muita curiosidade, eu falo isso pra Thalita, eu queria muito saber qual é a maior barreira, quais são as pessoas que têm mais dificuldade, o perfil de pessoas que têm mais dificuldade. Por isso que eu te perguntei, foi muito mais uma curiosidade minha mesmo. Não, talvez o Spotify agora comece a trazer alguma coisa, porque para esse tipo de estudo, uma coisa que você precisa ter é número, né? Você precisa ter muita gente para conseguir fazer uma coisa que seja fidedigna. Então, o Spotify, com o alcance que ele tem e com a estatística que ele já tem, né? Talvez ele comece a começar a falar isso, né? Talvez ele comece a falar isso. As pessoas que estão te ouvindo, como é que é a população e como isso fica frente a todos os podcasts ouvidos no Brasil, em São Paulo, no Brasil, no mundo. Então, eu espero muito que o Spotify comece a trazer esses dados. E quem sabe, o Vuser crescendo, né? A gente virando uma empresa maior, tenha braço, perna e dinheiro para fazer isso, que é muito interessante. Sim, sem dúvida. É sempre nossa meta, né? Sim. Parte de dominar o mundo está a fazer essa entrevista. É isso mesmo. Thalita, você tem mais alguma coisa? Não, só agradecer, Matheus, pela oportunidade aí de fazer entrevista, de você receber a gente aqui. Imagina, meninas, obrigado a vocês mesmo. A gente vem vendo isso não só no Vuser, mas nas startups aqui, com esse crescimento, o pessoal dando entrevista, o pessoal conversando, e é muito bom conseguir falar mais sobre isso, ter gente ouvindo, e assim, um reconhecimento de verdade muito bacana pra gente, muito bacana mesmo, obrigado. Imagina, quem sabe esse ano nós não vamos de novo para o RD. Não, por favor, como assim, quem sabe, por favor. Eu espero. E aí a nossa ideia é fazer isso lá, né, tentar pegar alguns cases lá e trazer, porque é lá onde, eu falo pra ela, lá é onde tá, acho que as maiores novidades. Sim, o Vuser também provavelmente vai estar de volta no RD esse ano com stand, vai ser o nosso 3º ano patrocinando o evento. Pra gente vale muito a pena. Se você ouvinte nunca foi ao RD Summit, vá. Eu não ganho nada pra fazer essa propaganda. A Thalita falou quão incrível foi. É muito bom, assim, vá com uma cabeça muito aberta pra fazer novos negócios, pensando, a festa é legal, é bacana, tem gente bonita, interessante, tá? Mas vá pensando em negócios, é uma oportunidade muito, muito boa. A gente recomenda super. Com certeza. Novembro. Antes da gente terminar, onde as pessoas podem encontrar o Vuser? Tem rede social, contato? Boa. Deixa tudo aí pro pessoal. Boa, é importante. Vuser tem 3 Os, então é V-O-O-O-Z-E-R. Os Os estavam em promoção, por isso que a gente pegou 3, exato. Estamos em todas as redes sociais, menos no Twitter. Caramba, que feio. Então a gente tá no Face, claro, tá no Insta. Na nossa página, no vuser.com, www.vuser.com, tem nossos contatos diretos, tem o nosso WhatsApp, se vocês quiserem mandar uma mensagem, entender mais sobre o mercado, conversar. Será que para minha empresa funciona? Show, manda uma mensagem, a equipe vai ficar super feliz em conversar. A equipe vem crescendo, então tem mais gente ainda pra gente bater um papo. E a gente tá esperando. Legal. Perfeito. LinkedIn? LinkedIn, boa. Sim, estamos no LinkedIn As pessoas também. Sempre esquecem do LinkedIn. Coitado, ele sempre fica à margem. A gente tá no LinkedIn também, mesmo esquema, Vuser com 3 Os. Se quiser me adicionar lá também, por favor. Matheus Chiavassa, é com CH, Chiavassa. O Albert não tá aqui do meu lado, mas com certeza fiquem à vontade também para adicioná-lo. Albert Haifaz. A gente vai adorar conversar sobre o mercado de audio marketing, sobre o mercado de inbound, sobre o mercado de marketing de conteúdo. Entender todas as possibilidades para sua empresa também. Show. Obrigada, Perfeito. Matheus. Obrigado, Matheus. Meninas. Até a próxima, gente. Até semana que vem.